Oi pessoal, bem-vindos ao nosso quarto vídeo, resultado da nossa enquete. E o nosso tema de hoje é neuropatia diabética e pé diabético. Vocês já ouviram falar disso? Bem, a neuropatia diabética, pessoal, é um problema de saúde que é ocasionado devido ao comprometimento dos nervos do nosso corpo da região das extremidades, da periferia, ou seja, daquela região que é mais longe do nosso coração, como os pés e as pernas, certo? No caso da pessoa com diabetes, a neuropatia diabética, ela acontece porque a glicose constantemente alta no organismo, né, devido ao descontrole glicêmico, ela vai comprometendo estes nervos. Então, estes nervos, eles começam a perder sua capacidade de funcionamento e de receber a informação lá do cérebro para funcionar adequadamente. E aí, por que é importante, pessoal, da gente falar sobre a neuropatia diabética e o pé diabético? A gente está observando que no mundo hoje, essa neuropatia diabética e o pé diabético, eles são as principais causas de incapacidade da pessoa com diabetes. Isso acontece devido ao número de amputações que ocorrem devido a essa neuropatia diabética. Então, 2/3 de todas as amputações que acontecem devido a problemas de saúde são em decorrência, então, dessa neuropatia. Por isso é muito importante a pessoa com diabetes, ela entender o que é essa neuropatia e conseguir prevenir, né, para que não ocorra, então, o pé diabético. Então, qual que é a relação da neuropatia diabética e com o pé diabético? Bom, a neuropatia diabética, ela tem por característica alguns sintomas que vão levar à possibilidade de desenvolver o pé diabético. Vamos, então, entender esses sintomas. Então, a pessoa, ela tem a neuropatia diabética, que é esse nervo lá do pé e da perna que vão perdendo, né, a sua funcionalidade. E aí, então, a pessoa começa a apresentar um formigamento nas pernas, nos pés, aquela sensação de queimação e de uma dor que aparece do nada, sem nenhum motivo, e depois acaba, e depois volta, e não se tem uma explicação. A pessoa não sabe, não tem uma explicação por que aquilo aconteceu. Isso são sintomas de que os nervos daquela região, eles já estão ficando comprometidos. Então, está aparecendo a neuropatia diabética. E aí, de onde surge o pé diabético? Então, uma vez que esses nervos, que eles levam o comando para o funcionamento do pé, para o funcionamento da perna, eles estão comprometidos, é mais fácil que esses pés, que essas pernas, elas se machuquem, elas tenham dificuldade de cicatrização, e aí por isso pode levar ao aparecimento do pé diabético. Então, a pessoa, por exemplo, devido à neuropatia diabética, pode inclusive começar a perder a sensibilidade dos seus pés e das suas pernas. E aí isso pode colocar essa pessoa em situações de perigo. Um exemplo disso é uma pessoa com neuropatia diabética que perdeu a sensibilidade, pode machucar o pé e não perceber. E quando perceber, já tem uma ferida já que está infectada, que está grave e que aí vai ocasionar uma amputação. É essa situação de má circulação, de falta de sensibilidade, que leva ao aparecimento de feridas, que é chamada, então, de pé diabético. Certo? E aí, para a gente entender como prevenir essa situação, eu vou explicar para vocês algumas coisas que a gente pode fazer em casa. Primeira coisa, pessoal, para entender, para prevenir o pé diabético, é a gente verificar se a gente está sentindo, então, esses sintomas da neuropatia diabética. Está sentindo a perna queimar, a perna com formigamento, ou então bateu o pé e não percebeu? Isso são indícios de que a pessoa está perdendo a sensibilidade e está com a neuropatia diabética. Então, é importante ela
prevenir o aparecimento de qualquer machucado, qualquer ferida, para que isso não se agrave, que não leve ao pé diabético. E como que a gente faz isso? Fazendo a avaliação dos nossos pés, que a própria pessoa pode fazer isso em casa, ou então pode pedir ajuda para o seu esposo, para a sua esposa, para um filho, caso não consiga fazer sozinho, certo? E aí, então, como avaliar os seus pés? Então, finge, pessoal, que a minha mão é o meu pé. É um pé. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer com esse pé, a gente vai olhar para ele e ver se tem alguma coisa diferente. Qual que é a cor que esse pé tem? Ele tá aquele vermelho escuro, indicando que tem alguma má circulação? Ele tá inchado? Ou não, ele tá com a cor legal, igual a cor do resto do nosso corpo? Então, outra coisa para a gente avaliar é se tem a presença de alguma alteração. Nós temos bolhas nos pés, calos, machucado, frieira, alguma coisa desse tipo no pé? Porque esses machucadinhos, essas coisas, elas podem levar a alguma ferida. Então, observar. E observar tanto a parte de cima, né, que é o peito do pé, quanto a parte de baixo, a sola do pé. Então, observar entre os dedos do pé, observar na base dos dedos, né, se naquela emendinha ali do dedo com o pé, se tem algum machucadinho, se tem alguma micose, ficar sempre atentos. Observar também, pessoal, em relação a como que a gente está fazendo a pisada desse pé. Então, quando vocês pisarem descalço aí na casa de vocês, vocês estão conseguindo sentir todo o pé, toda a base do pé? Quando vocês encostam o dedo no chão, vocês estão conseguindo sentir a ponta dos dedos? Vocês estão conseguindo sentir a sola do pé? Vocês pisam e sentem. E vocês estão conseguindo sentir o calcanhar do pé? Isso é importante porque vai indicar se vocês têm a sensibilidade preservada, a sensibilidade boa. Porque no caso de acontecer algum machucadinho, mesmo que pequenininho, vocês vão conseguir perceber. Certo? Então, essa é a parte da gente observar. Mas tem outros cuidados que a gente pode fazer, por exemplo. Após o banho, é importante que a gente seque todo o pé. Porque a frieira, a micose, ela pode evoluir e causar uma ferida. Então, não deixar o pé úmido, certo? Além do mais, é importante que a gente cuide para que não apareça calos e nem nenhum machucado. As pessoas, elas podem, inclusive, passar o creme nos pés da sua preferência, o creme que você gostar. E aí, em relação ao creme, tomar cuidado para o pé não ficar lambuzado de creme e não acontecer nenhuma queda, nenhum tombo, certo? Então, passou o creme, espera o creme ele secar ali no pé e aí depois vai calçar o sapato, depois vai calçar o chinelo para não correr o risco de cair. Em relação ao calçado, é importante também que a pessoa com diabetes escolha um sapato fechado. Porque pessoas que usam chinelo ou sandálias têm o risco de bater o pé e machucar o dedão, machucar o dedinho, machucar a lateral do pé. E todos esses machucadinhos, eles podem evoluir para uma ferida mais grave. Então, isso são formas da gente prevenir, é prevenção, certo? Além do mais, é importante o quê? A gente observar o corte das unhas e fazer esse corte das unhas da melhor maneira. Aí vocês me perguntam, Jéssica, o que é a melhor maneira para fazer o corte das unhas? É importante não fazer um corte muito curto da unha, porque se a gente corta a unha muito curtinha, ela pode ferir a pele ali da beiradinha do dedo, e aí aquilo ali inflamar e aí virar um machucado. Também é importante a gente cortar a unha bem quadradinha, porque quando corta redondo, pode causar uma unha encravada, e unha encravada pode virar uma ferida depois, então é importante a gente evitar isso. E para a mulherada que gosta de manter as unhas sempre arrumadinhas, evitar tirar a cutícula do dedo, porque às vezes tira aquele bife, né, e aí vai inflamar e pode fazer uma ferida também no pé, certo? Em relação ao calçado, eu comecei falando, mas não terminei. Usar no sapato fechado, então, sempre que for possível, né?
principalmente para pessoas que vão trabalhar em serviços que tem o risco de cair alguma coisa no pé, ou de bater o pé, ou então que vai sair, né, para fora da casa, vai no centro da cidade, né, que tem o risco de bater o pé na calçada ou em algum lugar, sempre optar por sapatos fechados. Certo? E esse tipo de sapato fechado, a gente tem que tomar cuidado para não ser um sapato que vai apertar o pé, ou então sapatos que tem muitas costuras, muitos detalhes que vão ficar roçando ali na nossa pele. Porque essas costuras, elas podem causar, por exemplo, ferida no calcanhar, apertar os nossos dedinhos, o nosso dedão, e isso tudo, né, são coisas que a gente quer evitar. Então, usar um sapato fechado, que proteja o pé, que seja confortável e sempre utilizar a meia quando a gente vai utilizar o sapato e o tênis, certo? Pessoal, é isso que eu tinha para falar com vocês. Eu espero que esse vídeo ele seja útil.